Irmãos, quero agradecer a presença dos irmãos, os que se faz presente aqui neste lugar. Que o Espírito Santo de Deus derrame bênção sobre a vida e sobre a família de cada um. Amém. Estamos no melhor lugar, que é a casa do Senhor. Enquanto muitos estão dispersos, estamos aqui adorando ao único que é digno de honra, digno de glória e digno de louvor. Amém. Que é a Jesus Cristo. Glória. Aleluia. Irmãos, abram as suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo de número 53. Isaías 53. Uma leitura muito bonita. Uma profecia do profeta Isaías para a vinda do Messias, ou seja, para a vinda de Jesus Cristo. Isaías profetizou essa passagem mais de 700 anos antes da vinda de Cristo. Isaías 53, começando do versículo 1 ao 6, que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentando nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nos reputamos por aflitos, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a nossa iniquidade. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, quem foi o profeta Isaías? Podeis assentar. O profeta Isaías, ele profetizava para os dias da sua época, no reinado do rei Uzias, tanto para aquela época como para os dias atuais. Essa passagem o profeta escreveu 700 anos antes de ela se concretizar. Então vocês vejam, 700 anos Deus fala com o profeta para escrever algo que iria acontecer. Imagine nos dias atuais. Quem imaginaria uma profecia ser acontecida 700 anos depois? Mas foi assim com a vinda do Messias. Aleluia. Jesus, ele teve misericórdia do seu povo. O seu povo que não pensava no céu. O povo de Judá e de Israel naquela época só pensava nos dias atuais. Eles esqueceram que somente Deus poderia levá-los para o céu. Eles não se preocupavam e nem clamavam pelo céu. Era um povo que estava envolvido com muitos afazeres, mas esqueciam de clamar ao Deus de Israel. Ele se preocupava com tudo, mesmo numa época onde existiam vários profetas. Segundo relatos, a esposa do profeta Isaías também era uma profetisa, mas mesmo assim as pessoas daquela época não queriam ouvir a voz do Senhor. Eu falando daquela época, e eu vejo a igreja hoje nos dias atuais. Estamos vivendo uma época difícil, onde as pessoas estão mais em busca
de reteté, como se diz o termo, ou em busca de profecias falsas. As pessoas estão esquecendo o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. A palavra de Deus, ela é uma palavra viva, ela é uma palavra que se renova. Deixe Deus falar ao seu coração através da sua palavra. Deus quer falar com você através da palavra, através dos louvores. Não adianta você estar à procura de Deus falar contigo, porque Ele fala onde você está. Porque quem move é o Espírito Santo de Deus. Então abre o teu coração para que o Espírito Santo de Deus se manifeste através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é aquela que fala contigo e você não vai ser enganado. Porque quando a palavra de Deus fala contigo, o teu coração, ele testifica. E você diz, foi do Senhor. Então vamos parar de procurar. Ao invés de você procurar profetas, procura mais de Deus, ora mais, busca mais a palavra de Deus, e você verá algo novo acontecer a cada manhã. Então nesses dias temos que buscar cada vez mais a face de Cristo. Vamos buscar a cada manhã a face de Cristo. E através da face de Cristo você vai ver o Espírito Santo de Deus agindo na tua vida. Meus irmãos, mas essa passagem, não fugindo do contexto, essa passagem fala do sofrimento de Jesus. Jesus, ele foi escolhido por Deus, ou seja, Deus, seu Pai. Ele sabia de todo o pecado da humanidade. Ele sabia que nós éramos pecadores. E ele também sabia que a gente não estava preocupado com o céu. Mas ele se preocupa lá do céu. E ele diz, eu não quero que aquele povo padeça. E ele envia quem? Ele envia o seu único filho. Ele envia o seu filho para que pague todos os nossos pecados. Imagina só, você enviar o seu único filho à terra para sofrer por pessoas pecadoras. Foi isso que Deus fez por nós, meus irmãos. Porque Ele quer o melhor para os seus. Quem é o pai que não quer o melhor para o seu filho? E não foi diferente com Deus. Deus, para nos dar o que há de melhor, Ele teve que ver todo o sofrimento. Mesmo Ele sendo Deus, Ele enviou o seu Filho amado para a terra. Na terra Ele foi humilhado, na terra Ele foi rejeitado, na terra Ele passou por diversas provações. Jesus, quando Ele veio à terra, Ele soube o que é derramar suor para trabalhar. Ele soube o que é trabalhar dia de segunda, como muitos têm preguiça de trabalhar na segunda. Ele soube enfrentar os obstáculos da vida, Ele pegou no pesado. Jesus, Ele sabe o que cada um de nós passa, por isso que Deus o enviou. Deus o enviou para que lá de cima Ele pudesse nos julgar. Ele pudesse nos julgar com sabedoria, e Ele pudesse compreender e entender o que passa em cada um de nós. O porquê que muitas vezes a gente reclama, porque não é fácil. Jesus, Ele trabalhou no sol quente, naquela época onde Ele morava era deserto. Então imagine Ele trabalhar como carpinteiro. Quantas vezes aquelas frepas das madeiras não entraram em suas mãos? Quantas vezes Ele não teve que transpirar naquele sol, eu acredito, de mais de 40 graus. E a gente ainda reclama.
Ele passou por tudo isso sendo Deus. Aleluia. E nós, como pecadores, reclamamos de quê? Temos somente que agradecer. Agradecer a Deus. Agradecer a Deus por ter tido misericórdia de nós. Essa passagem no versículo 1, ela fala do braço forte. Quando fala do braço forte no versículo 1, está falando que Deus enviará um braço forte para ser vitorioso. Porque Jesus Cristo, ele foi vitorioso. Para muitos acham que a morte dele na cruz foi sinal de derrota, mas a morte dele na cruz foi sinal de vitória. Porque através da sua morte, eu e você ficamos livres do pecado. Através da morte de Cristo, teremos vida e vida eterna. Irmãos, imagine só Jesus como Filho de Deus, como Deus vivo na terra. Jesus entra no templo e o que acontece? Os fariseus, os judeus, os sacerdotes começam a rejeitarem. Imagine você ser rejeitado. Imagine a angústia e a aflição de Jesus. Ele foi rejeitado dentro do templo, mas ele não foi rejeitado, missionárias, por qualquer pessoa. Ele foi rejeitado por aqueles que se diziam líder da palavra de Deus. Imagine só você ser rejeitado pela sua liderança, a sua liderança não aceitar, e a sua liderança começar a dizer que você só blasfêmia. E foi isso que aconteceu. Jesus, ele não tinha formosura, como diz a palavra. Ele não tinha nenhuma formosura, e por isso ele era desprezado, porque muitos achavam que ele queria ser. Mas ele não queria ser, ele era. Ele fazia e o milagre acontecia. Ele mandava e o vento se acalmava. E ele dizia: mar, se acalme. Ele levantava a mão e cego enxergava. Então esse era o poder do Deus de Israel. Esse é o poder do Deus ao qual eu escolhi para servir. Aquele que diz: eu sou. Eu sou. E agindo eu, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Ele é superior, ele é supremo, ele é Deus. E aqueles líderes religiosos, não se contentando, eles começaram a perseguir Jesus. Eles começaram a julgar. Eles começaram a condenar. E quantas vezes no nosso dia a dia a gente não é julgado, a gente é crucificado? Quantas vezes nós já fomos crucificados pelas outras pessoas? Pessoas que a gente olha e diz: quem são? Se o meu Deus, que é Senhor e Redentor, não me julga, quem é eles para nos julgar? E foi isso que aconteceu com Jesus. Ele foi julgado. Mas Jesus, mesmo passando por todas essas dores, por todas essas humilhações, por todas essas aflições, ele sempre se manteve em silêncio. O silêncio de Jesus nos ensina. Jesus sempre, mesmo ele sendo humilhado, mesmo ele sendo blasfemado, mesmo ele sendo muitas vezes julgado, ele se mantia em silêncio. Uma das poucas vezes que Jesus relatou algo foi quando Pilatos conversou com ele,
que diz lá no livro de Pedro 14, ou de Marcos 14:62, que ele diz assim: eu sou. E disse Jesus: vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, descendo nas nuvens do céu. Então essa foi uma das poucas vezes que Jesus quebrou o seu silêncio. Foi para dizer que todos eles estavam julgando, mas que todos estavam enganados. Que ele era o Messias prometido, que ele era o Deus vivo, que todos os veriam quando ele fosse descer do céu. Amém. Glória a Deus. Então, para que vocês vejam e entendam, essa foi uma das poucas vezes que Jesus quebrou o silêncio. Porque todas as vezes que ele era insultado, ele simplesmente saía. Ele simplesmente saía de um canto para o outro, ia falar do amor de Deus, ia falar da palavra de Deus, do Evangelho. Esse Evangelho que nos mantém vivo. Esse Evangelho que nos dá fôlego e fôlego de vida. E foi dessa maneira toda a trajetória de Jesus aqui na terra. Uma trajetória de dor, uma trajetória de muitos espinhos, uma trajetória de muitas lutas, de muito sofrimento. Vocês imaginem tudo que Jesus passou, tudo que ele passou sendo Deus, todas as humilhações, todas as provações, todas as decepções. Imagine você sendo filho do Criador. Imagine você sendo filho de Deus, príncipe da paz, e viver em meio à guerra. E você viver em meio às aflições, mesmo todos sabendo que ele era da linhagem de Davi. Mesmo assim, ele era desprezado. Mesmo todos conhecendo a sua origem, a origem de um pai trabalhador, a origem de uma mulher trabalhadora, de uma família honrada, mesmo sabendo que ele era um carpinteiro que trabalhava, dava o seu melhor, mesmo assim ele era rejeitado. Imagina a aflição no coração de Jesus, mas ele se mantia em silêncio. Ele se mantinha em silêncio porque ele sabia que ele tinha que passar por provações. Ele tinha que passar por provações para nos ensinar. Para nos ensinar a sermos sábios. Para nos ensinar a entender as dificuldades do dia a dia. Então nessa passagem Jesus ele nos ensina. O profeta Isaías, quando escreveu esse texto, ele estava inspirado por Deus, porque é um texto onde relata toda a história, todo o sofrimento de Jesus na terra. Imagine vocês como servo desse Deus que opera milagres, desse Deus que tem entrado na tua vida e tem transformado, desse Deus que tem manifestado na tua vida da sua glória, do seu amor. É esse Deus. Esse Deus que eu estou falando. Mas Jesus naquela época, ele foi julgado pela sua aparência. E quantas vezes no nosso dia a dia, no nosso caminhar, na nossa trajetória de vida, a gente é julgado pela nossa aparência. Me diga quem tu és, me diga o que tu tens, e eu te direi como eu irei te atender. Infelizmente vivemos em um mundo que as pessoas olham ainda
a aparência. As pessoas muitas vezes elas esquecem de olhar o teu coração, de compreender quem você é. Elas preferem muitas vezes olhar a tua conta bancária, que muitas vezes está vazia, que muitas vezes aquele dinheiro não tem o amor, não é abençoado. As pessoas têm que pararem de olhar a aparência das outras. Jesus, Ele padeceu, porque Ele foi julgado pela sua aparência. A sua aparência que não tinha formosura, a sua aparência que não tinha beleza alguma. E você vai continuar julgando as pessoas pelas vestes, pelo carro? Que Deus é esse que você serve, que você continua julgando pela aparência? Qual Deus que você serve, que você olha as pessoas de maneira diferenciada? Ei, meus amados, vamos buscar mais e mais de Deus. Vamos compreender e entender que Deus não é aparência, que Deus é amor, que Deus é alegria, que Deus nos dá o que há de melhor. Imagine você passar, ou seja, ser pendurado em uma cruz, ter as mãos perfuradas, os pés perfurados por outras ou por outros, e você saber que você está fazendo tudo aquilo por amor. Aí você lá do céu olha e vê que as pessoas não aconteceu nada, que é como se você não tivesse feito nada, que é como se você não tivesse sofrido por amor, meus irmãos. Isaías, ele prevê que Jesus iria passar por diversas provações, mas a maior das provações será a desconfiança dos poderosos. Os poderosos começam a desconfiar de Jesus. Os poderosos, aí eu digo, isso acontece nos dias de hoje, sim. Quando alguém quer fazer algo com amor, os poderosos, eles começam a primeira coisa, querer ofuscar, querer derrubar. Então não foi diferente no ministério de Jesus. Os romanos, eles queriam ofuscar, eles queriam silenciar Jesus a todo custo. Meus irmãos, foram poucas, como eu citei antes. Tem duas passagens que relatam. Uma que Jesus respondeu a Pilatos, como eu disse lá em Marcos, eu sou. E a outra que foi quando Jesus chegou no templo. E o templo estava sendo como se fosse um comércio. E naquele momento, ele fica com muita raiva. E naquele momento, para os sacerdotes, ele cometeu uma grande injustiça. Porque os sacerdotes, eles estavam fazendo do templo, da casa do Senhor, comércio. E eu trago com ousadia para os dias de hoje. Vamos parar de fazer comércio na casa do Senhor. Leiam essa passagem e veja que Jesus não se agradou do que viu. E você aí ainda continua querendo fazer da casa do Senhor comércio. Jesus, ele
ficou irado, ele saiu quebrando tudo. Foi uma das poucas vezes que Jesus perdeu o controle. Ele, naquele momento, ele agiu como homem, mas como homem que estava ali para respeitar a casa do Pai. Ele viu que as pessoas estavam ali atrás de tudo menos de adorar a Deus. Nós temos que vir para a casa de Deus para adorá-lo. Quando a gente levanta a nossa mão e diz: eu aceito o Senhor como meu Salvador, a gente tem que aprender a respeitar. A gente tem que aprender a amar acima de todas as coisas. E aquele povo, eles estavam ali fazendo comércio do templo do Senhor. E Jesus, naquele momento, ele fica triste. Ele fica triste e começa a quebrar tudo. Mas para os judeus, naquele só o fato dele ter quebrado tudo já era motivo o suficiente para Jesus ser executado. Ele não podia ter feito aquilo, porque ele estava mexendo com pessoas poderosas daquela época. Então vocês vejam, aí eu falei no começo que Isaías escreveu 700 anos antes da vinda de Cristo. E eu pergunto para os irmãos: hoje é diferente? Se nós mexermos com os poderosos, o que vai acontecer? Então, meus irmãos, só a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Porque a palavra de Deus diz que Deus é misericórdia. Lá no livro de Filipenses capítulo 2, versículo 8, diz assim: sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte. Mas não foi qualquer morte. Então vocês vejam, Jesus foi obediente até a morte. E nós, você aí que está me assistindo, você que vai me assistir, vocês têm sido obedientes à palavra do Senhor? Vocês têm sido obedientes ao Pai de vocês? Jesus foi obediente ao Pai, e nós temos sido obedientes ao nosso Pai. Nós temos sido obedientes à palavra que Ele nos deixou para ensinarmos aos nossos filhos, aos nossos netos. Porque grande é o poder de Deus, grande é a glória de Deus, grande é o que Deus tem guardado para as nossas vidas. O que você tem dado para Deus? Você tem dado o seu melhor para Deus? Jesus, ele nunca tinha feito nenhuma injustiça. Mesmo ele expulsando aqueles cambistas no templo, mesmo eu não vejo como injustiça, eu vejo como algo de respeito. Eu vejo como algo que entristeceu o coração dele, e ele quis mostrar que aquilo estava errado. Então ele não quis prejudicar ninguém naquele momento. Ele quis mostrar que ali não era o local para se comercializar, que aquele lugar era um lugar de adoração, que aquele lugar era um lugar para cultuar ao Pai, e não um lugar para se vender, e não um lugar para se negociar, e não um lugar para se ganhar dinheiro, mas um lugar para se ganhar almas para o reino do céu, um lugar para falar do amor de Deus, um lugar para a cura espiritual. E Jesus, ele quis mostrar que aquele lugar era um lugar para se ganhar alma, um lugar para se curar almas,
porque tem muitas almas doentes. O que nós temos que fazer é curar a alma espiritual. Jesus, durante todo o seu ministério, ele curou. Mas ele nos deixou do seu espírito. Ele nos deixou do seu espírito para que eu e você, através do nome dele, profetizássemos cura, profetizássemos libertação, libertação de almas, curas de almas. Jesus, além de curar as almas, ele curava as enfermidades. Então, quando a gente ora, quando a gente clama em nome de Jesus, enfermidades podem ser curadas, almas podem ser curadas, e vidas podem ser libertas